Você sabia que no Apocalipse, a Bíblia descreve uma batalha épica travada nos céus, que pode mudar tudo o que você pensa sobre a luta entre o bem e o mal? O que exatamente acontece nessa guerra celestial? Quem são os protagonistas dessa batalha cósmica? E como ela afeta a nossa vida espiritual hoje? Fique ligado, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode transformar a forma como você vê os eventos futuros e entender o triunfo final do bem sobre as trevas. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, encontramos uma descrição de uma batalha celestial que ainda está por vir, mas que já nos foi revelada com clareza. Esse confronto será travado entre o arcanjo Miguel e os anjos fiéis de Deus, de um lado, e Satanás, também conhecido como o dragão, e seus anjos, do outro. Um embate que promete ser épico, marcado por uma luta que transcende os limites da nossa compreensão. Embora essa batalha não tenha acontecido até o momento, a profecia, com seus ricos detalhes, nos oferece pistas valiosas sobre o que está por vir, preparando-nos para os acontecimentos futuros. Essa guerra no céu ocorrerá em um período pós-arrebatamento da igreja, mais precisamente nos primeiros 3 anos e meio de um período de 7 anos que marcarão a grande tribulação. Durante esse tempo, a igreja será julgada e receberá as recompensas pelos seus feitos. Mas o que exatamente podemos entender sobre esse conflito celestial que é descrito em Apocalipse 12? Quais são os enigmas e as lições que podemos extrair dessa batalha? E, mais importante ainda, como podemos aplicar os simbolismos dessa revelação em nossa vida cotidiana, como algo que nos fortalece em nossa caminhada espiritual? O capítulo 12 de Apocalipse nos revela uma cena fascinante, onde forças celestiais se enfrentam em um combate cósmico. Este evento não é apenas uma luta de poder, mas também um momento crucial que determinará o destino de toda a humanidade. Ao mergulharmos nesse cenário, percebemos que a batalha no céu reflete uma guerra muito maior, uma guerra espiritual que nos ensina a sobrecarga do mal e o triunfo da justiça divina. Vamos entender mais profundamente esse capítulo e desvendar os mistérios que ele guarda, refletindo sobre como a vitória de Deus sobre as forças das trevas impacta a nossa vida hoje. O capítulo 12 de Apocalipse começa com uma visão impressionante. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Essa imagem poderosa pode, à primeira vista, nos fazer pensar em Maria, mãe de Jesus, especialmente quando lembramos de sua missão divina de conceber o Filho de Deus. Maria enfrentou grande perseguição e sofrimento durante sua jornada, tentando proteger seu filho da hostilidade do mundo. No entanto, ao aprofundarmos a leitura, percebemos que a cena descrita vai além de Maria e, na verdade, fala sobre o conflito espiritual em que a vinda de Jesus à Terra causou grande inquietação a Satanás. A mulher mencionada no Apocalipse 12 simboliza a nação de Israel, a igreja e, de forma mais ampla, o povo escolhido de Deus. Ela é representativa da linha de descendência que culmina com a chegada do Messias, o Salvador prometido. Por outro lado, o dragão vermelho que surge na narrativa é a personificação de Satanás, cuja missão é devorar o descendente da mulher, identificando-se com a tentativa de destruir Cristo. Este dragão não é apenas um símbolo do mal, mas um reflexo do esforço contínuo de Satanás para frustrar os planos de Deus de redenção para a humanidade. Essa imagem reflete uma batalha espiritual intensa, em que de um lado há o plano divino para a salvação e do outro, as investidas do adversário para destruí-lo. Embora a mulher seja protegida por Deus em sua missão, a luta espiritual segue intensa e constante, com o céu e a terra sendo palco de um embate eterno entre luz e trevas. Para entendermos a verdadeira natureza da guerra no céu mencionada em Apocalipse 12, é importante explorar as profecias de Isaías e Ezequiel. Essas passagens nos ajudam a compreender o grande conflito espiritual que se desenrola desde os primórdios da criação, revelando as forças que se opõem ao plano divino. Em Isaías 14, 12 a 15 lemos: Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Este versículo descreve a queda de um ser poderoso que antes tinha um grande impacto sobre as nações, mas que, devido à sua rebelião, foi lançado para longe da glória celestial. A metáfora da estrela da manhã faz referência àqueles que, em sua soberba, tentam desafiar a supremacia de Deus, refletindo a queda de Lúcifer e sua tentativa de usurpar o trono de Deus. Em Ezequiel 28, 13 a 19, encontramos um retrato detalhado desse ser antes de sua queda. Estavas no Éden,
Jardim de Deus, elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Aqui vemos um ser glorioso e perfeito, que foi corrompido pela vaidade e orgulho. Sua beleza e sabedoria, que inicialmente eram dons dados por Deus, se tornaram a sua ruína, levando-o à queda. O texto descreve o destino final desse ser como um aviso sobre os perigos da soberba e do desejo de usurpar a autoridade divina. Essas passagens de Isaías e Ezequiel, quando analisadas à luz de Apocalipse 12, nos ajudam a entender o pano de fundo da guerra espiritual mencionada nesse capítulo. A batalha no céu, descrita como um confronto cósmico entre o arcanjo Miguel e as forças de Satanás, é uma continuação da rebelião celestial que começou com Lúcifer. Assim como as profecias revelam a origem do conflito, Apocalipse 12 nos mostra que essa luta ainda persiste e culmina em um confronto final. A vitória de Cristo sobre Satanás, como descrito em Apocalipse, simboliza o triunfo definitivo de Deus sobre as forças do mal e a restauração da ordem celestial. Essas passagens proféticas não apenas nos revelam o passado, mas também apontam para o futuro da luta cósmica entre o bem e o mal. A guerra no céu é, portanto, mais do que um evento isolado. Ela é uma expressão contínua da oposição de Satanás ao plano redentor de Deus, uma oposição que se estende até o presente e será finalmente derrotada com a vitória de Cristo. Compreender essas profecias nos dá uma visão mais profunda da realidade espiritual que está em jogo, lembrando-nos da importância da nossa posição em Cristo, que é a chave para a nossa vitória nessa grande batalha. Após o arrebatamento da igreja, um evento crucial e transformador para os crentes, iniciam-se os 7 anos de tribulação. E nos primeiros 3 anos e meio desse período, os fiéis da era da igreja comparecerão diante do tribunal de Cristo. Este tribunal, distinto do julgamento final, tem 2 objetivos principais. Primeiro, avaliar as ações dos crentes ao longo de suas vidas, a fim de conceder as recompensas eternas que refletem a fidelidade e a obediência ao Senhor. E segundo, evidenciar que esses crentes foram justificados pela fé em Cristo e, por isso, são dignos de viver na presença de Deus para sempre. É um momento de celebração da vitória espiritual, onde os fiéis veem a recompensa por seu comprometimento com o Senhor. No entanto, o tribunal de Cristo também será um palco de um confronto espiritual, pois Satanás, o grande acusador, tentará de todas as formas descreditar os crentes. Ele buscará trazer à tona os erros, falhas e pecados dos fiéis, tentando, em vão, provar que eles não merecem as recompensas preparadas para eles, muito menos a entrada no céu. O inimigo trabalhará incessantemente para convencer Deus de que esses crentes não são dignos da graça divina. Apesar das tentativas ardilosas de Satanás, ele será impotente diante da justiça e da obra redentora de Cristo. Nenhuma acusação será aceita, pois todos os fiéis são revestidos da justiça de Cristo, que pagou o preço por seus pecados. Satanás, por mais que tente, não conseguirá desvirtuar o propósito de Deus para a vida de cada um dos crentes. Eles permanecerão justificados diante de Deus, não por suas próprias obras, mas pela obra perfeita de Jesus na cruz. Esse julgamento durará 3 anos e meio, um período durante o qual o inimigo tentará lançar dúvidas e acusações, mas, no final, ele não terá sucesso. Quando o juízo finalmente se concluir, Deus Pai, com autoridade e poder, pronunciará uma sentença definitiva. Satanás já o permitia em meu céu por tempo suficiente. Miguel lance-o fora. Essa declaração será a vitória final sobre o acusador. Um momento de triunfo para a justiça divina e a segurança eterna do salvo. O céu será então plenamente livre de qualquer acusação, e os fiéis poderão desfrutar eternamente da presença de Deus, com suas recompensas justas e merecidas. No livro de Apocalipse, um dos momentos mais intrigantes e reveladores da batalha espiritual entre o bem e o mal é encontrado em Apocalipse 12, 7 a 8. O versículo nos transporta para uma guerra celestial que, apesar de ser breve, terá consequências eternas. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar nos céus. Apocalipse 12, 7 a 8. Esta passagem descreve o momento em que Miguel, o arcanjo, e as hostes celestiais enfrentam o dragão, uma representação de Satanás, e seus anjos rebeldes. Satanás, que já havia se rebelado contra Deus desde os primórdios, agora se encontra no céu desafiando a autoridade divina mais uma vez. Mas como o próprio Apocalipse nos garante,
Ele e suas forças demoníacas não terão sucesso em sua tentativa de subverter a ordem celestial. Este evento, que ainda não ocorreu, é parte do plano divino para a consumação dos tempos. A batalha será travada com uma intensidade indescritível, mas o resultado será claro e definitivo. Satanás e seus seguidores, apesar de sua força e astúcia, não prevalecerão. Sua derrota será completa, e não haverá mais lugar para eles no céu. O não prevaleceram de Apocalipse 12:8 deixa claro que, embora o inimigo tente lutar contra as forças do bem, o poder de Deus manifestado através de Miguel e seus anjos será inabalável. O dragão, com toda a sua malignidade, não será capaz de resistir ao poder de Deus. Sua expulsão do céu representará a derrota final do mal e a restauração da paz celestial. Embora o texto esteja escrito no tempo passado, o que nos remete a um evento que já ocorreu, é importante entender que esta batalha, de fato, ainda está por acontecer. Ela está predita para os últimos tempos, quando o juízo de Deus será finalmente executado. Contudo, o fato de estarmos lendo essa profecia em Apocalipse já nos assegura que a vitória sobre o mal está garantida. De forma simbólica, esta batalha é um reflexo da luta contínua entre as forças da luz e as forças das trevas, que se desenrola também em nossas vidas. Como cristãos, somos chamados a tomar parte nessa batalha, com a certeza de que, através de Cristo, a vitória já foi assegurada. A derrota de Satanás no céu é apenas o prenúncio de sua derrota final, quando será lançado no lago de fogo e enxofre, conforme descrito no Apocalipse. A batalha no céu é um evento que nos ensina, além de sua importância escatológica, sobre a justiça de Deus e a certeza de que, no final, o mal não prevalecerá. Mesmo que o inimigo tente, ele nunca será mais forte do que o poder de Deus. A vitória celestial será nossa também, pois ela já está garantida por meio de Cristo Jesus. Quem é Miguel na Bíblia? Miguel é uma das figuras mais imponentes e enigmáticas da Bíblia, descrito como um arcanjo de extrema importância no plano divino. Seu nome, quem é como Deus, não é apenas uma pergunta retórica, mas uma expressão profunda de sua natureza. Ele representa a perfeição de Deus e a lealdade inabalável a Ele, revelando que Miguel não só é um ser celestial, mas também um defensor fervoroso da verdade divina. A presença de Miguel é registrada em várias partes da Bíblia, mas ele ganha destaque em livros como o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. No livro de Daniel, Miguel é retratado como um guerreiro protetor, especialmente em relação ao povo de Israel. Ele é descrito como alguém que intercede pelos justos, defendendo-os das forças malignas que tentam dominar o mundo. Sua missão é clara: ser um guardião espiritual, lutando ao lado de Deus para garantir a vitória da justiça sobre a injustiça. No livro do Apocalipse, Miguel desempenha um papel ainda mais dramático e significativo. Ele lidera os exércitos celestiais em uma batalha épica contra Satanás e seus seguidores no céu. Essa guerra espiritual é descrita como um confronto cósmico, onde as forças do bem, sob a liderança de Miguel, enfrentam as forças do mal, representadas por Satanás e seus anjos rebeldes. A vitória de Miguel e seus anjos sobre Satanás é um símbolo claro da autoridade e soberania de Deus. Essa luta não é apenas uma batalha física, mas uma representação espiritual do triunfo de Deus sobre todo o mal e da vitória final do bem sobre o mal. A tradição cristã, ao longo dos séculos, reconhece Miguel não só como o arcanjo mais poderoso, mas também como um dos 7 espíritos celestiais que estão diante do trono de Deus. Em várias tradições religiosas, Miguel é visto como o líder das hostes celestiais, sendo considerado um intercessor e protetor dos fiéis. Sua vitória contra as forças de Satanás no Apocalipse é mais do que uma história de batalha. Ela é um lembrete da luta contínua entre o bem e o mal, e da certeza de que, no fim, Deus prevalecerá. Além de seu papel como líder militar nos céus, Miguel também é descrito como um símbolo de coragem e de proteção divina. Ele inspira fé nos cristãos, sendo invocado como um defensor contra as forças das trevas, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Sua figura nos ensina sobre a importância da lealdade a Deus e da confiança em sua força para superar as adversidades. Em resumo, Miguel é mais do que apenas um arcanjo guerreiro na Bíblia. Ele é um símbolo da justiça divina, da proteção de Deus sobre seu povo e da vitória eterna do bem contra o mal. Sua presença nas Escrituras nos oferece consolo e esperança, lembrando-nos de que, em todas as batalhas da vida,
a vitória final pertence a Deus. Com o fim da batalha celestial, o príncipe das trevas, Satanás, e seus seguidores, os anjos caídos, serão lançados para a terra. Cheios de uma raiva insaciável, eles se voltarão contra a nação de Israel, tentando destruir o povo escolhido por Deus. Este ataque será um esforço fútil, pois, apesar de seus planos malignos, Satanás não conseguirá frustrar o propósito divino. A promessa feita por Deus a Abraão de que Israel seria uma grande nação permanecerá inabalável. Daniel 12:1. Apocalipse 12:9-17. Este momento marcará o início de um período de grande tribulação na terra, uma fase de provações intensas, descritas detalhadamente em Apocalipse. O mundo vivenciará um tempo de angústia sem precedentes, onde as forças do mal se levantarão contra os justos. Mas, ao mesmo tempo, será um tempo de purificação e preparação para a vinda do Messias. A perseguição contra Israel será uma tentativa desesperada de impedir o cumprimento das promessas de Deus. Mas, como a história da salvação nos ensina, a vitória de Deus será certa. Esta tribulação, que afetará todas as nações e toda a criação, terá seu fim com a gloriosa e triunfante segunda vinda de Cristo, onde ele estabelecerá seu reinado eterno, derrotando de uma vez por todas as forças do mal e trazendo paz duradoura para aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Em Apocalipse 12, versículo 7, somos apresentados a uma cena dramática. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram. Este versículo nos chama a refletir profundamente sobre a guerra espiritual descrita, um confronto que vai além da compreensão literal e nos desafia a explorar o simbolismo profundo da palavra de Deus. A guerra no céu não se trata de uma batalha física, mas de um embate espiritual, onde Miguel, frequentemente identificado como o Arcanjo Miguel, lidera as hostes celestiais contra o dragão, que representa Satanás, o adversário de Deus. Esse confronto não se dá no tempo ou espaço que conhecemos, mas em uma dimensão espiritual que transcende o que é visível aos nossos olhos. É importante entender que essa luta no céu é uma metáfora para as batalhas espirituais que todos enfrentamos em nossa vida. A guerra contra o mal não se limita ao plano terreno, mas se estende ao reino espiritual, onde constantemente somos desafiados a escolher entre o bem e o mal. Em Apocalipse 3:10, encontramos uma promessa reconfortante. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Essa garantia nos lembra que, mesmo diante das dificuldades e tentações que enfrentamos, Deus está conosco, oferecendo proteção e força para resistir. No versículo 11, ainda neste mesmo capítulo, Jesus nos alerta: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso enfatiza a importância de mantermos firmes na fé e na perseverança, para que possamos alcançar a vitória que ele já conquistou para nós. Desde o início das revelações que Jesus entregou a João, fica claro que nossas lutas são, de fato, espirituais. Para vencê-las, não podemos contar apenas com nossas forças, mas precisamos da ajuda divina. Apenas com o auxílio de Deus podemos superar os desafios e vencer a batalha contra as forças do mal. Portanto, ao refletirmos sobre a guerra no céu descrita em Apocalipse 12, somos lembrados de que nossa jornada espiritual exige vigilância, oração e a constante ajuda de Deus, para permanecermos firmes na fé e conquistarmos a vitória que Ele nos prometeu. Em um mundo onde a luta espiritual é real, muitos cristãos se perguntam: como podemos resistir às constantes investidas de Satanás e proteger nossa fé? A resposta a essa questão está profundamente enraizada no poder transformador do sangue do Cordeiro, que se refere ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando mencionamos o sangue do Cordeiro, estamos fazendo referência ao momento crucial da história da redenção, onde Jesus, o Filho de Deus, deu sua vida para nos libertar do poder do pecado e da morte. Esse sacrifício não foi apenas um ato de sofrimento, mas uma vitória decisiva sobre as forças das trevas. E, ao clamarmos pelo sangue do Cordeiro, estamos simbolicamente nos unindo à vitória de Cristo, reconhecendo o seu poder sobre o mal e nos posicionando sob a proteção divina. O que significa, então, clamarmos pelo sangue do Cordeiro? Significa reconhecer que a obra de Jesus é suficiente para nos proteger espiritualmente. Ao colocarmos nossa confiança em seu sacrifício, recebemos perdão pelos nossos pecados, somos justificados diante de Deus. E mais do que isso, somos revestidos de uma proteção espiritual que nos mantém seguros contra as investidas do inimigo. O sangue do Cordeiro funciona como um escudo espiritual, uma defesa poderosa contra as acusações de Satanás.
Quando o inimigo tenta nos atacar, nos acusar ou nos desencorajar, o sangue de Jesus neutraliza essas acusações, lembrando-nos de que estamos livres, lavados e justificados pela graça de Deus. É por meio do sangue do Cordeiro que somos chamados a resistir ao diabo, sabendo que, em Cristo, já temos a vitória. Essa revelação nos ajuda a entender o significado da guerra no céu descrita em Apocalipse 12. Nesse capítulo, vemos que o inimigo foi derrotado pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho dos santos. Essa batalha celestial não é apenas uma narrativa antiga, mas uma realidade espiritual que reflete a constante luta entre a luz e as trevas, e como o sangue de Jesus é a chave para a vitória dos cristãos nessa guerra. Portanto, ao invocar o sangue do Cordeiro, não estamos apenas lembrando de um sacrifício no passado, mas nos apropriando de uma vitória presente e futura. Estamos dizendo ao inimigo que não temos medo, pois o poder de Cristo é maior. Estamos afirmando que, independentemente das dificuldades e tentações que enfrentamos, estamos seguros na proteção do sangue de Jesus, que nos garante a vitória sobre o mal. Em resumo, o sangue do Cordeiro não é apenas um símbolo de sacrifício, mas uma arma poderosa em nossa luta espiritual. Ele é o que nos dá forças para resistir ao diabo, garantir nossa justificação diante de Deus e viver sob a proteção de Cristo. É essa compreensão profunda que nos fortalece e nos capacita a viver em vitória. Como descrito em Apocalipse 12, onde o inimigo foi vencido pela força do sangue de Jesus e pela perseverança dos santos. O que podemos aprender sobre a batalha no céu descrita em Apocalipse 12? A batalha celestial profetizada em Apocalipse 12 é uma das muitas revelações poderosas que encontramos nas Escrituras, oferecendo um vislumbre do que está por vir. Embora seja um evento futuro, o desfecho já está assegurado e nos traz uma esperança sólida de que Deus permanece soberano, e um dia o mundo será restaurado com paz e justiça. Este evento nos alerta sobre a realidade da luta espiritual entre o bem e o mal. Satanás e seus seguidores ainda travam batalhas contra Deus e contra aqueles que buscam seguir o seu caminho. Em Efésios 6:10-18, somos orientados a nos preparar para essa batalha, usando a armadura de Deus e permanecendo firmes em nossa fé. A promessa é clara. Deus é fiel e tem poder para nos proteger, concedendo-nos a vitória por meio de Cristo. Além disso, a profecia nos lembra que Deus está no controle da história humana. Ele tem um plano divino que está sendo cumprido, e podemos confiar plenamente na sua soberania e fidelidade, mesmo em meio às dificuldades. Mesmo quando a luta parece intensa, podemos descansar na certeza de que Ele está conduzindo tudo para o cumprimento de seus propósitos. Finalmente, a Bíblia nos convida a olhar para o futuro com esperança e alegria, aguardando o dia em que Deus criará um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Apocalipse 21, 1-4. Esse é o horizonte que devemos ter diante de nós. Vivamos nossas vidas com essa esperança firme, confiando em Deus em todos os momentos e aguardando com coração alegre a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Agora que você conhece o poder por trás da batalha celestial em Apocalipse 12, o que isso significa para a sua vida? Como você pode se preparar para as lutas espirituais que enfrentamos todos os dias? Não deixe de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar mais revelações profundas sobre o livro de Apocalipse e o futuro que nos aguarda. Fique conosco, porque as próximas revelações podem mudar sua perspectiva sobre o fim dos tempos e a vitória definitiva do bem sobre o mal